Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula de História aqui do sexto ano B, comigo, o professor Jefferson Lemos. Espero que vocês estejam bem nesse momento que a gente está passando, né? E vamos lá, vamos dar início à nossa videoaula. Bem, o assunto da nossa aula de hoje, pessoal, é parte 2 da pré-história, né? Uma continuação breve aqui da nossa aula anterior. É um assunto um pouco extenso, então a gente resolveu dividir em duas partes. A pré-história, parte 2. Vamos lá. Bem, pessoal, como a gente viu lá, que na aula passada a gente falou do período paleolítico, né? A gente viu que a história pode ser dividida em 4 grandes períodos, mais a pré-história, que é um período anterior ao surgimento da escrita, né? E essa pré-história também, pessoal, pode ser dividida em alguns períodos. Semana passada a gente falou do período do Neolítico, ou Idade da Pedra Lascada, que era quando os primeiros seres, né, os seres humanos, os grupos, as populações lá, os seres humanos estavam surgindo, estavam no estágio inicial. E a gente vai falar hoje aqui um pouquinho do período Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. A gente falou lá do outro, o Paleolítico. Esses prefixos aí, pessoal, em português, vocês vão aprender isso aí. Deixa eu colocar o laser aqui para a gente ir orientando vocês. Esses prefixos aqui, pessoal, das palavras, ó, neo, quer dizer novo. O paleo, do paleolítico lá, o paleo, quer dizer uma coisa antiga, né? Então, o paleolítico era uma idade mais velha, digamos assim. Foi um período anterior ao neolítico, que já era um período da pré-história mais recente, mais próximo ao surgimento da escrita, né? Então, o período neolítico, ou Idade da Pedra Polida, a diferença lá entre a pedra lascada e a pedra polida. Que a pedra lascada, as pessoas naquela época não tinham uma grande habilidade, né, em trabalhar as rochas, né, os recursos. E aqui eles já tinham mais uma habilidade, né, já tinham passado milhares de anos aí, eles estavam mais habilidosos, digamos assim, para manusear os recursos. Então, as pessoas dessa época aí, o Neolítico, a Idade da Pedra Polida, eles já tinham, né, aprenderam a domesticar os animais, que vocês podem ver aqui, ó, essas imagens, o cachorro, o bode, cabra, né, etc. Aprenderam a domesticar os animais e a praticar a agricultura. Tornaram-se sedentários, vocês podem ver aqui que já está uma casa, né, uma casinha aqui, eles ficavam mais tempo no mesmo lugar, por isso que é chamado de sedentário. É diferente do que a gente viu na aula passada, que são os nômades. Os sedentários permanecem muito tempo no mesmo lugar, que é o nosso caso hoje em dia. A gente tem casa, fica numa casa por muito tempo, numa cidade, etc. A gente fica instalado no mesmo lugar por muito tempo. Passaram a se dedicar a outras atividades, como a construção de casas, né? Já foram aprimorando suas habilidades em manusear as coisas, que originaram as primeiras aldeias, né? Eles conseguiram construir casas, fizeram aldeias, ficaram em grupos, permaneceram mais tempo no mesmo lugar, etc. Durante esse período surgiram as práticas religiosas. Eles cultuavam divindades geralmente ligadas aos fenômenos da natureza, né? Como eles tinham uma relação muito forte aí com a natureza, né? Dependiam fortemente da natureza, dos recursos naturais, eles costumavam a cultuar, né, as divindades deles que eles cultuavam, estavam ligadas aos fenômenos da natureza, fogo, sol, raio, chuva, vento, entre outros, né, pessoal? Para vocês verem a forte ligação dessas pessoas, nessa época aí, com os recursos naturais, com a natureza. Bem, a gente vai falar também, agora, da Idade dos Metais. Então, como vocês podem ver nesses 2 parágrafozinhos aí. Primeiramente, os homens pré-históricos descobriram o cobre, que é um mineral, né? Depois o bronze e o ferro.
Assim como o desenvolvimento da metalurgia, que é a manipulação dos metais, né? Eles criaram os primeiros utensílios domésticos, armas, ferramentas, facas, joias e até objetos de arte, que contribuíram para a sua qualidade de vida, né? Isso vai melhorando, né, pessoal? Quando ele vai precisar abrir algum fruto que seja muito duro, ou cortar algum animal, ele não faz mais só com a mão, ele usa utensílios, né? Isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo e usa esses utensílios para melhorar a sua qualidade de vida, né? Fica mais fácil o seu trabalho. Durante esse período também, as pequenas aldeias de agricultores transformaram-se em cidades, submetidas à autoridade política de um chefe. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor agora no próximo slide. Pronto, pessoal. O surgimento das primeiras cidades. É a teoria mais aceita, né, entre os historiadores para o surgimento das cidades é que o que propiciou, né, a criação de cidades, das primeiras cidades, depois de grandes cidades, é o que? A agricultura, pessoal. Principalmente a agricultura. Por quê, professor? Por que foi a agricultura que propiciou a cidade? Porque você só consegue viver na cidade, né? Viver de uma maneira tranquila na cidade, se você tiver o quê? O abastecimento, o alimento, principalmente, né? Digamos o trigo, né? O trigo, entre outras coisas, para você conseguir se alimentar. Se você não tiver uma produção que venha da agricultura, da zona rural, do campo, para você se alimentar na cidade, você não vai viver na cidade, você vai ter que viver na zona rural, você vai ter que plantar e colher e ficar ali, né? Próximo de onde você trabalha, tem mais contato com a lavoura, etc. Então, uma parte da população só consegue ir morar na cidade porque tem a agricultura no campo para dar o sustento a essa população. Então, foi por aí, né? Foi devido a isso aí que surgiram as primeiras cidades. Ó. As primeiras cidades surgiram na região chamada de Crescente Fértil, que é essa região que está no mapa aqui, ó, né? Ali entre a Ásia Menor, onde hoje é o Irã, alguns países como Irã, Arábia, Egito, né? Aquela região do Oriente Médio ali, que antigamente era, né, a Mesopotâmia, era chamada de Mesopotâmia, e tinha grandes rios, como os Tigre, Eufrates e Nilo, né, que geralmente se estuda muito em história. E esses rios, né, quando havia os períodos de cheia desses rios, eles fertilizavam o solo naturalmente e facilitavam o surgimento da agricultura. E a partir do surgimento da agricultura, né, nesse período aí, foi o que propiciou, condicionou, deu condições para que se formassem as primeiras cidades. Então foi o quê? Um conjunto de fatores, né? Os rios, os grandes rios dessa região, o solo, que fertilizavam o solo, né? E com esse solo fértil, houve então o surgimento do quê? Da agricultura. Então é um conjunto de fatores, né, pessoal? Os rios, os solos férteis e a agricultura. E tudo isso foi o que condicionou, deu condições para que surgissem as primeiras cidades, né, nessa região do Oriente Médio. Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigado aí por assistirem. Até a próxima, um forte abraço e tchau. Valeu!